Sono na menopausa, este é o assunto de hoje. Você que está aí sem dormir, preocupada, sem saber as consequências de que isso pode ser um agravante para a saúde da mulher na menopausa, fica até o final dessa live que nós temos aqui muitas recomendações para você começar a pensar com muito carinho com o teu sono, não só com o teu sono, mas também com o ambiente, com estratégias que nós vamos utilizar aqui para falar de você, mulher, que está com esse aí sono interrompido por várias situações. E a gente sabe, né, que a mulher, pela baixa de estrogênio, ela já começa a apresentar insônia terminal, que é aquela insônia que a gente acorda na madrugada e que fica sem mais conseguir dormir. E a gente percebe, né, que tem as fases do sono, nós já sabemos disso, mas o fato é que o não dormir traz consequências aí muito grandes para a nossa vida, né, nosso bem-estar, para a nossa memória, para a nossa vida de relação, para a nossa vida profissional. E quem de nós, né, mulher querida, quer ficar sem dormir? Bora lá então começar a falar sobre o sono. Bem-vindas todas, queridas, e vamos conversar aqui um pouco sobre o sono. Primeiro eu quero falar, né, do Benjamin Franklin, presidente, né, em que fala uma frase que eu achei muito interessante em trazer aqui. Essa frase, ela me faz refletir em muitas coisas. Deitar e levantar cedo torna o homem saudável, rico e sábio. O que tem por trás de dormir? Quais são as repercussões felizes que nós temos ao dormir? E você que está aí sem dormir, não fique preocupada, porque você vai achar uma solução para você. E você vai perceber aqui durante essa live que essa solução, ela não é imediata, mas ela é próspera, ela é contínua, é ela que vai te trazer o alicerce para você nunca mais sofrer com esse sono. E a gente sabe que tem causas patológicas. Nós estamos falando aqui do sono na menopausa, para deixar assim bem claro sobre isso. O sono, ele é um dos pilares do autocuidado. Então, nós temos aí o sono, que ajuda muito, ele é, vamos dizer assim, primordial na saúde mental. Então, mulheres aí com depressão, ansiedade, nesta fase, o sono reparador, ele traz inúmeros benefícios para conquistar, para viver não adoecida. Porque você imagina, né? Você ficar uma noite inteira, vira para um lado, vira para o outro, acorda na madrugada, fica sem dormir. Os pensamentos, sonhos, então, muitos. E você tem aquela insônia chamada terminal. Só que para confirmar, mulher, que é uma insônia, precisa você ter tido 3 vezes, no mínimo, por semana, durante um determinado tempo. E aí vamos pensar assim, 3 meses. Para aí você dizer assim, não, eu sofro de insônia. Porque às vezes foram algumas noites que você não dormiu por preocupação nesta fase. E você aí já começa a associar que você tem insônia e que aquilo fica na sua cabeça, você não consegue dormir, e aquilo vai te incomodando e cada dia vai te ocasionando um estresse, porque se você não dorme no outro dia, você não tem uma concentração, não tem um foco, você está estressada, você está irritada, esgotada, muito mais cansada pelo fato de você não estar conseguindo dormir. E eu percebi, através desse estudo sobre o sono, que é muito mais fácil a gente aceitar estar nessa condição do que ficar procrastinando um sintoma tão importante nesse período de perimenopausa e menopausa. Então, sim, a baixa estrogênico pode ocasionar insônia. Perfeito, pode ocasionar, porque os hormônios que são mensageiros químicos e que sinalizam ali para os outros receptores, estou aqui e precisa estar ali na célula, falta, não tem. A concentração
é pouca. O que chega ali é muito pouco para desenvolver todas as capacidades que o cérebro tinha antes de ter esse declínio hormonal. Isso é fato. E somando ainda o seu estilo de vida, somando ainda as consequências de preocupação, filhos, casa, boleto, juntando tudo isso, isso é um facilitador maior ainda para o teu sono não ser aquele sono de qualidade. Porque sono de qualidade não são horas de sono, horas dormidas, e sim qualidade nesse sono. Então, quando a gente dorme, o que na maioria das vezes a gente faz? A gente tem um período que é um sono profundo e tem um período que é um sono mais leve, né? Isso a ciência explica pra gente. E aí, como é que a gente vai dormir? Muitas horas, por exemplo, quando as mulheres fazem medicamentos para dormir, quem disse para você que talvez aquele sono tenha sido de qualidade? Porque é preciso completar as etapas do sono. E hoje existem aplicativos, tem uma forma de você aí olhar o teu sono, vigiar o teu sono, mas o que eu quero dizer é que há muitos recursos para você, independente de você iniciar medicamentos ou não. Não existem fórmulas mágicas para isso. Inicialmente você pode até ter uma receita, né, e ter ido ao médico, ter uma receita em que vai te proporcionar ali a indução do sono, porém não é algo que a gente tenha que permanecer, porque sabemos das consequências sobre isso. Sabemos do cognitivo, sabemos também das situações que podem surgir com o uso medicamentoso. E aí tem muitas questões que a gente pode aí estar pensando no sono, como por exemplo, o que a gente já conhece, a gente já ouviu falar sobre a higiene do sono. Essa higienização, ela precisa ser consciente, porque, por exemplo, o nosso quarto é um espaço de sono e um espaço de namoro, por exemplo. As mulheres que são casadas, o nosso quarto precisa a gente ter essa consciência, mas a gente quer colocar uma televisão, a gente quer levar o celular, a gente quer deixar as luzes acesas, a gente não se preocupa nem com a iluminação, coloca uma iluminação muito forte, a gente não pensa às vezes numa claridade, né, que está incomodando. Hoje existe os tapa-olhos, existe ainda, né, os tapas auriculares, que também vão nos ajudar a minimizar os ruídos que não são tão agradáveis, né, diferente dos ruídos brancos. Então, a mulher na menopausa, ela tem que prosperar nessa conscientização para amenizar esse sintoma da insônia, porque é muito comum a gente ver essa insônia terminal. Qual é aquela que 3 horas da manhã, acordei e fiquei horas até pela manhã ainda naquele sono, que não é profundo, que inclusive muitas mulheres relatam na pesquisa. O Dr. Gregory, ele traz no livro os 5 pilares do autocuidado na saúde mental, e eu também já passei por essa experiência muitas vezes, de mulheres que internavam e entravam no hospital, dormiam a primeira noite, tinham um sono ruim. Na segunda noite, tinham um sono ruim. Por quê? Esse sono era atribuído a um ritual que ela já trazia e que, como ela ainda estava no mecanismo dela, esse ritual, e ela também não tinha no hospital, ela tinha muito mais dificuldade de adormecer. O ambiente facilitador dessa dificuldade de adormecer. Mas o que eu percebi, o que o Dr. Gregory disse nesse livro, no capítulo 7, sobre os pacientes dele? Que, ao permanecer no ambiente hospitalar, instalava-se rotinas novas de alimentação, rotinas durante o dia, onde nós recebemos a luz solar, onde nós recebemos melatonina, e à noite a gente já tem aí uma diminuição. E aí a gente percebe no início da internação os pacientes muito assim, estressados, né, cansados. Uns até me chamavam, enfermeira, tem alguma coisa que possa fazer para eu dormir, porque eu não estou conseguindo. Por quê?
a luz da enfermaria era desligada às 10 horas da noite. E essa pessoa ela não dormia às 10 horas da noite. Principalmente mulheres ficam procurando o que fazer nessa fase da menopausa, elétricas o tempo inteiro, sempre tendo o que fazer e não dão um freio e não estabelece ali um horário de sono. E passava-se os dias de internação, tanto o Dr. Gregory como a minha observação, né, na minha experiência, é que, assim, já a próxima alta hospitalar, os pacientes transplantados de medula têm um tempo, né, pré, pós, depois tardio, muitas das vezes, eles saíam assim, poxa, que bom, porque eu já consigo ter um horário de alimentar, eu já conquistei um horário de sono, eu quero chegar em casa e continuar fazendo isso. Por quê? Eles tiveram uma sensação, né, um bem-estar em ter uma rotina saudável de alimentação, de sono, principalmente porque no outro dia eles estavam mais aptos ao tratamento, como por exemplo uma fisioterapia, uma saída para realização de exame, até disposição para alimentar, para conversar com os profissionais e acima de tudo até receber visita. Então a gente percebe que as mulheres hoje, nessa fase de menopausa, perimenopausa, mulher que está em 40 a mais, que já começa a apresentar dificuldade no sono, é importante ver e perceber que se você não instalar uma rotina desde já, sim, emergente, nesse pilar do autocuidado, ele vai trazer muitos prejuízos aí para você e a gente vai ver aqui no decorrer dessa live. Primeiro que o pilar do sono, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, ele é muito negligenciado. É como se nós não tivéssemos de estabelecer ou não fosse colocado para a gente que o sono, ele é medicamento, ele é reparador, ele é tão importante na recuperação, não só de paciente, mas na recuperação da nossa vida. E a gente não está perdendo, porque a gente estabeleceu dormir naquele horário. Eu priorizo estar 10 horas da cama, 10 horas da noite na cama, já tendo assim, desligado tudo. Tem coisas por fazer? Sim, tem. Muitas coisas por fazer. Mas é importante estabelecer esse limite. E quem dá esse limite para a gente? Então, eu sempre digo nas lives que a mulher na menopausa, a primeira coisa que ela precisa entender é que ela precisa, eu estou falando menopausa no sentido de climatério, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, que é esse período em que a gente é mais afetado na perimenopausa com essa condição do sono. E buscar ter uma rotina, buscar desenvolver isso, porque desenvolver um ritual. Desenvolver um ritual. E como é que a gente desenvolve um ritual? No momento em que a gente começa a ver não é só isso. Porque só saber das consequências talvez não fosse, não é suficiente para muitas mulheres. Porque nós sabemos o quanto de doenças nós podemos angariar se, por exemplo, a gente não fizer uma alimentação anti-inflamatória nessa fase, a gente continuar se alimentando de ultraprocessados. Isso a gente sabe, mas muitas vezes ainda não se incluiu na rotina da família esses hábitos alimentares. Ainda não se estabeleceu, mesmo sabendo das consequências, os exercícios ou as atividades físicas. E a gente sabe das consequências que vão surgir. Mas se só saber das consequências me aliviaria, mas será que eu não preciso de mais? Será que eu não preciso trazer uma atenção nesta fase? Um olhar para si? Para se chegar a até trabalhar esse auto-amor, esse merecimento. Porque no outro dia, quando nós não estamos, ou às vezes até dormimos, mas não tivemos um sono de qualidade. E às vezes a gente vê pessoas dormirem 10 horas, 8 horas, e seria assim, seria o ideal? Não sei. Para o idoso, 8 horas seria o ideal?
A gente sabe que tem pesquisas que informam o sono do idoso, assim como o sono do bebê, que dorme 14, 18 horas. Isso para ele é um sono de qualidade, com o tempo que é necessário para ele. E nós, mulheres, nessa fase, né? Qual seria o tempo de sono? 7 a 8 horas seria um bom período de sono, porque aí a gente estaria construindo o sono leve, o sono profundo, e depois a gente chegaria no sono leve, né? E esse sono leve que a gente sonha, e como é que acontece esse processo de desligamento, né, na hora do sono profundo e quando acontece o sono leve. A gente vai falar aqui ao decorrer da live. E aí, o que precisaria de mais, né? Precisaria desse merecimento, de eu entender que o mais importante é a qualidade do meu sono, do que talvez a quantidade de horas que eu durmo. Às vezes eu dormi 10 horas, estou mais cansada do que se eu tivesse dormido 8, 7 horas. Por quê? Porque o meu sono foi de qualidade. E uma das coisas que a gente fala aqui para a mulher na menopausa é o caderno reflexivo. E que caderno reflexivo é esse? Boa noite, doutora Estela. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui falando e não vi você chegar aqui. Essa live depois fica gravada e quem quiser aí depois assistir no replay. Seja bem-vinda. E como eu posso criar esse hábito, mas como eu posso assim, me sentir merecedora dessa qualidade de sono? Porque às vezes eu fico pensando assim, tá, tem a higiene do sono para eu fazer. Tem higiene, tem o tempo do sono, mas, mulher, pensa nessa qualidade de sono. O que tu tá dando para ti? Como é que você tá assim pensando na hora de dormir? E aí o Dr. Gregory, por exemplo, assim como a Marie Claire, eu não estou aqui com o livro, ela traz também muitas colocações focadas nessa saúde da mulher nessa fase da perimenopausa, né? Que está aí no auge da vida, e está consumida de tantas tarefas e preocupações e não consegue dar essa qualidade no sono. E aí a gente vê meditação. A gente sabe que as mulheres às vezes não têm tempo de fazer uma meditação. A gente sabe que ela não cria esse ritual pelas tarefas que ela lida, né? Ela não cria esse ritual. E é importante criar esses rituais? Sim, eles são importantes. Então, quando estava na perimenopausa, eu tinha um ritual, né? Tinha um ritual da respiração 4-7. 4-7-8, né? Que é aquela... Você respira, conta até 4, solta. Fica até 7 minutos e depois solta em 8. E como que a gente sente quando faz isso, né? Uma tranquilidade. E esse ritual, ele é muito simples. E a gente vai pensar assim, no ritual mais diversificado, aí pensando em todas as mulheres, né? Então a gente vai pensar no cheiro do quarto, a gente vai pensar na iluminação, a gente vai pensar nas roupas confortáveis, né? Para nossa faixa etária, o ideal seriam roupas de algodão leve. Na temperatura do quarto, isso é fundamental. As recomendações é que seja de 16 a 20 graus a temperatura do quarto. Para essa fase, né? Muitas mulheres têm fogacho, muitas mulheres têm suores noturnos, muitas mulheres têm uma intranquilidade. Essa temperatura não seria perturbatória. A gente está pensando nos lençóis, a gente está pensando em tapa-olho, em claridade, iluminação. Muitas mulheres ainda têm a luz branca dentro do quarto, né? Trocar por uma iluminação mais amarela, menos agressiva, as telas, né? Eu, por exemplo, nunca tive televisão no quarto. Eu acho que isso é um dos motivos de eu ter uma qualidade no meu sono, porque eu nunca tive televisão no quarto. No início do meu casamento, há 34 anos atrás, isso foi até discutido, porque eu fazia plantões, eu trabalhava em hospital, e era muito cansativo você ter que dividir televisão, um está querendo assistir, o outro não está, o outro está querendo dormir, e
Isso é importante. Então, não ter telas no quarto, utilizar o quarto para a função que ele é, né? Que é, vamos dizer, para dormir, para namorar. Vamos pensar assim, para que a gente possa perceber o quanto de cuidados ali a gente tem na hora de dormir. Mas existe aí as fases do sono que elas são muito importantes a gente compreender nesse momento. O sono leve, que é uma transição, existe o sono mais profundo, que consolida inclusive as memórias, a gente tem a amígdala ali, a gente tem ali serotonina, a gente tem ali o córtex frontal, isso tudo está relacionado às emoções. Imagine você não reparar isso, você continuar nesse estresse crônico e não lembrar, não conhecer que ali existe um centro que você acaba desorganizando quando você não tem a qualidade desse sono. E o ciclo ele dura 90 a 110 minutos entre um e outro, então ora o sono profundo, ora um sono leve, é essa qualidade que nós precisamos pensar. E um sono leve, se fizéssemos um eletroencefalograma no momento do sono, nós íamos perceber e íamos conhecer nossas ondas. Eu até tenho o nome de um aplicativo que já mostra quando a gente está num sono mais pesado, num sono mais leve, através da frequência, né, cardíaca, que nesse momento do sono, a nossa frequência já vai diminuindo, né, nossa respiração, aí tem um parasimpático que já vai ali nos ajudando a gente continuar a diminuir esse ritmo. Imagina você não conseguir dormir e esse ritmo está, né? Então, na menopausa, a gente perde muito essa qualidade do sono. E como reconstruir? Será que ir lá só tomar uma medicação para induzir o sono é importante? Né? O que o Dr. Gregory, que cuida da saúde mental, ele informa para a gente? Que ele não faz isso, é muito difícil. Ele já explica o porquê. Porque as consequências do uso medicamentoso lá na frente, né, como o cognitivo, a sonolência durante o dia, o desconforto, porque você fica querendo fazer, inclusive mulheres nessa fase, pode ter tonteiras, pode ter risco de queda fazendo uso medicamentoso para o sono. É claro que a gente na perimenopausa, a gente nem se dá conta de que um medicamento possa trazer tanta... até porque ele explica que você começa com uma dose, né, o Zolpidem, ele fala um outro medicamento, como os benzodiazepínicos aqui, que ao uso habitual acaba não fazendo mais o mesmo efeito como no início. Então essa dose sempre é aumentada. Olha os riscos, olha as consequências disso. Então sabemos que essa insônia, esse sono da mulher nessa fase, e principalmente nas ondas de calor, quem é que aqui está na perimenopausa, menopausa, que não teve aquela onda de calor, de suores, que acordou durante a noite porque a temperatura do quarto não estava adequada, ou ela despertou com essa condição e até estimulou para que isso surgisse. A gente tem aí a diminuição da melatonina. Existem fórmulas prontas, que deve ser indicado por um médico, apesar da gente saber que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem doses, né, respeitosas, que não vão trazer sugestivo, ser uma indicação e um acompanhamento para isso. Quando não, até um médico especialista em sono para poder ajudar a equilibrar também isso, até que ela consiga estabelecer isso, porque tanto pode ser por essa fase, como também aí questões patológicas que muitas mulheres não sabem e acabam desenvolvendo por perceberem tardiamente ou aprenderem esse autocuidado tardiamente. Então começa ali na perimenopausa essa baixa hormonal de estrogênio, progesterona e os outros hormônios sexuais como testosterona, e vou deixando passar essa fase, eu vou deixando passar, e aí quando eu começo nesse autocuidado, eu já avancei aí algumas doenças do sono. Eu não percebi, ou eu não tive assim um acolhimento, foi deixando, sabe?
fui deixando sem criar um ritual saudável para o sono, sem pensar que de repente poderia, e vou alternando. De dia eu estou aquele, né, vamos dizer assim, desanimador, estou desanimada o dia inteiro, que é facilitador desse desânimo no outro dia, quando você não tem uma qualidade no sono. Imagine você estar aí com esse processo crônico. Muitas mulheres também, né, aumentam muito a sua carga mental de tarefas, isso também, por ela ser hiperativa, também fragiliza essa qualidade do sono. O medo de envelhecer, as preocupações também, e os conflitos familiares também levam essa mulher a ter uma diminuição, né? Então a gente vê que a mulher não dorme mal porque ela quer, né? Porque eu quero dormir mal, já me acostumei a dormir mal. Eu tive mulheres, pacientes, que elas diziam assim, eu só durmo com a televisão. Se a televisão não tiver, ela considerava a televisão um ruído branco para o sono dela. Ah, se a televisão não estiver ligada, eu não durmo. Olha só o ritual da televisão. Ela dorme mal porque está tentando dar conta de tudo e às vezes ela não consegue dar conta. Isso tudo são muitos sabotadores que nos levam a negligenciar essa qualidade do sono, né? E isso pode estar também algo muito mais profundo do que só essas alterações hormonais. Então, uma carga mental, essa que eu falei, invisível, né, dessas preocupações, uma ansiedade calada, que muitas das vezes a mulher nessa fase ela traz, que ela nem sabe por que ela está tão aflita, tão ansiosa, por preocupações que ela nem tinha. Agora, só de ouvir uma notícia ruim, essa mulher já começa aí a desenvolver essa ansiedade, né? Teve essa semana que deu uma chuva, eu escutei muitos comentários das mulheres, né? Olha essa chuva, o que vai ocasionar essa chuva? E eu não vou nem sair de casa porque está chovendo muito, eu estou preocupada com essa chuva e que gerou uma ansiedade. Então, a ansiedade do futuro, ansiedade de coisas que nem estão aí para ela acontecer e ela está ali ansiosa, né? Uma outra questão é a alimentação anti-inflamatória à noite. Então a mulher ela vai se alimentar às vezes tarde, né? Eu sempre costumo dizer, para facilitar o entendimento das mulheres aqui no perfil, é que imagina os soldadinhos tendo que ir lá para o seu estômago trabalhar, né? Trabalhar para fazer todo o processo digestivo, e aí vai também levar diminuição ainda desses soldadinhos que podia estar recuperando aí o seu cérebro, o seu sono reparador, ele está lá no seu estômago trabalhando. Isso também impede da digestão, também você ter uma qualidade no sono. Já falamos da luz, já falamos também de muitas vezes a mulher dormir, né, abafada por alguma coisa. Mulher dormir abafada por alguma situação que esteja acontecendo, e ela vai, deita, e é aquela que deita e não dorme. Ela só deita, mas ela não dorme. E aí tem o ruído, a televisão, a tela, o celular, e ela fica ali, né? E o tempo passando e a hora passando. E para ela, talvez no outro dia não tenha problema, porque, tipo assim, não, amanhã eu vou estar em casa. Então, meio que desperdiça esse sono reparador como algo que no outro dia vai ser tão importante para as tarefas e trabalho dessa mulher, inclusive concentração, foco que ela precisa. Então a gente vê aí como o sono. Muitas mulheres acham que durmo pouco, porque dormir muito é perder tempo. Ou então não só leva o celular para a cama, mas fica com a luz acesa. Come doce, leva chocolate para a cama, ou tem frigobar, ou leva coisas para comer no quarto. Ela dorme com a mente cheia, às vezes faz automedicação. E a ausência do conhecimento que o sono reparador tem para a menopausa. Já existe aí o declínio hormonal que vai trazer toda os sintomas para essa mulher, e ela ainda não ter um ritual para dormir. Então vamos pensar num ritual, por exemplo, de desligar as telas 1 hora antes. Está difícil, né? Está difícil da gente desligar a tela 1 hora antes,
Banho, ele é muito importante. Lembra lá do bebê? Que quando ele toma um banho, antes de dormir, o sono é fácil, né? Que ele é relaxante. A respiração. Eu também li sobre o que o Dr. Gregory falou, sobre trabalhar postura na hora de dormir. Então, quando a gente acorda, a gente meio que se espreguiça, deveria se espreguiçar. Então, antes de dormir, a gente deita e a gente também pensa nos músculos, porque você também pode fazer uma contração e um relaxamento. Segundo ele, em 5 minutos você consegue fazer isso. Isso também ajuda no sono. Claro que as infusões de camomila, melissa, erva cidreira, o que você tiver, e se tiver, e gostar de também utilizar, também é muito válido fazer uso dessas infusões, ou seja, quente ou seja gelada, né? A escrita noturna que a gente ensina aqui, é o diário reflexivo, né? Eu vejo aqui pela minha experiência que toda mulher tem que ter um diário reflexivo. Não estamos falando de agenda, estamos falando de diário. Porque quando a gente tem, né, o diário, um caderno reflexivo, em que a gente anota tudo que a gente vai fazer no outro dia de prioridade, ou como a gente está se sentindo naquele dia, o risco de melhorar a qualidade do sono é muito grande. Isso o Dr. Gregory ensina, isso eu faço, isso eu ensino para as alunas também fazerem o caderno reflexivo, que é como se mentalmente você colocou ali tudo por fazer. Você não vai fazer aquilo na hora de dormir. Então, tudo que você colocou escrito naquele caderno ou num aplicativo de celular, de bloco de notas, né? É como se você dissesse assim, poxa, vai esperar aí, porque eu já coloquei tudo ali que eu vou fazer e é só amanhã que eu vou fazer. O quarto escuro, a respiração, né? O agradecimento pelo aquele dia. Santo Agostinho, ele fala pra gente que como ele se melhorou nessa vida. Tem histórias lindas dele, como eu me melhorei nessa vida. Antes de deitar, antes de dormir, todas as noites eu fazia uma revisão de tudo aquilo que não foi bom para mim. Então ele conta como ele fez essa reflexão. E ao contar como ele fez essa reflexão, ele diz que conseguiu melhorar muito nesta vida. Então ele retrata como ele fazia, ele agradecia, ele olhava e percebia tudo aquilo que ele fez de errado e de certo, e o que ele fez de errado, ele tentava não fazer novamente, ele se esforçava por não fazer. E às vezes uma palavra falada, que às vezes saiu da nossa boca e não nos agradou. E se a gente não perceber, a gente vai estar no outro dia falando novamente a mesma coisa. Então, o sono começa muito antes, quando a gente tem um ritual para dormir, o sono ele começa muito antes da gente se deitar. Então, percebe só o ambiente, o ritual, os cuidados que a gente tem que ter, né? Já focado assim, em entender essa importância do sono, como, por exemplo, as consequências, né, que é bom para a saúde, que essa prática do autocuidado faz, que é bom para a saúde e para o bem-estar. Existe o ciclo do sono, e nesse ciclo do sono eu queria dizer para vocês que é como se nós fizéssemos uma faxina nesse sono. Então, qual é a hora que ele está mais profundo e qual a hora que ele está mais leve. Mas o fato é que quando chega o sono, ele fala Enirem, né, Nerem, esse sono profundo é onde faz toda a faxina. E tem pesquisas que falam pra gente que quando a gente adormece, a gente faz uma limpeza. E o que a gente tira, senão as toxinas do nosso corpo? Então, fica imaginando, né, que tira, quando a gente dorme, retira essas toxinas e coloca elementos ali importantes para que é a qualidade do sono que a gente tem, um espaço de relaxamento, um espaço de um sono mais leve, onde a gente vai lembrar dos sonhos, e a gente pergunta assim, é bom lembrar dos sonhos ou não? É bom ou não? O que vocês acham aí? É bom lembrar do sono, dos sonhos ou não? Qual é o poder que nós temos de lidar com isso? Se é bom sonhar, é bom lembrar, é bom lembrar. Mas você quer sonhar a noite toda? Já não é bom. Já não é bom, porque é sinal de que você teve mais sono leve do que o sono
profundo. E, na realidade, esse sono leve, que é o sono REM, ele é que vai fazer você lembrar desse sonho. Então, se você tiver o sono leve a noite toda, você não teve aí um sono de qualidade. É importante não privar essa área, para que no outro dia a gente não esteja aí irritada, angustiada, mais fadigada, porque uma noite, vou dizer, perdida de sono, sem um sono de qualidade, leva a gente no outro dia a ficar um pouco, né, insuficiente naquilo que a gente quer produzir. Então, o cérebro, ele faz essa faxina diária, né? E tem uma abundância de detritos, né? E aí, esses detritos, por exemplo, ele é resultante, por exemplo, dos efeitos imunológicos da gente. Uma pessoa que tem qualidade no sono, ela cria muito mais defesa imunológica, porque ela joga essas toxinas, esse lixo para fora. É uma inflamação, né? Ela minimiza essa inflamação no cérebro. Isso o Dr. Gregory diz. A quantidade ideal, porque as mulheres ainda andam atrás aí dessa medicação, né? Eu vejo no hospital qualquer insônia. Eu queria um remédio para dormir. Como se fosse, assim, algo muito normal. Como se fosse muito tranquilo fazer isso, né? Tomar medicação e dormir e não pensar nas consequências lá na frente. Eu acho que é isso que a gente tinha que falar hoje para a mulher, para ela pensar nesse sono, pensar nessa qualidade, nesse ritual, entender a importância disso de uma forma clara, que sensibilize até a mulher a pensar nesse ritual. Por mais simples que tu seja, mulher, por mais menor conhecimento que você tenha, é possível sim entender essa qualidade do sono, é possível sim implantar medidas, né? Aí eu vou falar de socorro para minimizar aí as complicações por não dormir. Mas lembrar que na qualidade desse sono a gente tem imunidade, a gente preserva o coração, a gente preserva de ansiedade, de depressão, e isso tudo é preventivo, isso tudo precisa ser pensado, porque não é agora, o dia que você não dormiu bem, é o somatório de todos os dias. Isso se arrasta de forma muito silenciosa, aí depois você está aí. Cadê a minha memória? Cadê o meu raciocínio? Cadê a libido? Cadê a longevidade? Então, estamos pensando um pouco mais na frente, né? Em mulher, na menopausa, a gente já não tem muito o que ficar adiando os compromissos que são para si. Já cuidamos tanto, já investimos tanto, já trabalhamos tanto, e quando chega neste momento, eu não posso decidir por mim melhorar a qualidade do meu sono. E não estamos falando só de questões materiais, como colchões, lençóis, cortinas, iluminação, ambiente. Estamos falando muito mais, né? Então, se sinta merecedora desse autocuidado, da gestão, desse pilar tão importante que é o sono, na qualidade da nossa vida, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Um grande beijo para vocês, doutora Estela, obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda para outros nossos encontros. Um grande beijo.